Para quem está começando no mundo dos idiomas e já quer se tornar poliglota, você deve estar pensando: é possível estudar mais de um idioma ao mesmo tempo? E se for possível, eu vou ter tempo para isso? E a resposta é sim. É super possível você estudar mais de um idioma, desde que você saiba como organizá-lo na sua rotina. E é com isso que eu vou te ajudar hoje. Oi, meu nome é Luana, eu passo aqui sobre estudo de idiomas, dicas literárias e viagem. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Quem começa a aprender um idioma logo em seguida já adiciona outro, e aí vai adicionando outro, que vira um vício. Eu entendo muito bem disso, porque se fosse por mim, eu estaria estudando 8 idiomas ao mesmo tempo. Porém, a vida não é tão simples assim. Nós temos compromissos, trabalho, estudo, casa. Então, na maioria das vezes, a gente não consegue dedicar tanto tempo assim a tantos idiomas. Por isso que é muito importante que vocês escolham um para dar preferência. Mesmo que você só vai estudar 2 idiomas realmente. É preciso escolher um para dar preferência, porque você não vai conseguir estudar todos ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Sempre vai ter um dia que você não vai estar afim, a vida foi mais difícil do que normal, aconteceu alguma coisa, você não vai conseguir estudar os dois. Então você vai ter que ter já um de preferência, aquele que você realmente quer chegar, né, quer alcançar o nível desejado o mais rápido possível. Então escolha ali um dos idiomas que você quer estudar e fale, não, é esse daqui que eu quero ver o progresso mais rápido, que eu quero chegar no nível tal mais rápido. Isso é extremamente importante, gente, porque a nossa rotina é muito complicada. Todo mundo sabe que tem dias que é só pela misericórdia. Então vai ter horas que você vai precisar escolher qual dos 2 idiomas focar. E aí você já vai saber a resposta. E não vai se sentir mal por isso, porque você já sabia que era esse idioma que você queria chegar lá primeiro. Uma dica super importante que eu demorei para entender, mas quando eu entendi, mudou meus estudos, é: não coloque idiomas semelhantes de estudo ao mesmo tempo. Principalmente se você está começando agora a estudar idiomas, porque vai fazer uma confusão tão grande. Então, por exemplo, não comece estudando espanhol, italiano e francês ao mesmo tempo, tá? Tá bom? Isso aí é um recado para mim do passado, porque eu já tentei fazer essa loucura e eu saía mais confusa que tudo, gente, porque você embaralha, porque do nada você tá ali praticando francês, e aí você solta uma coisa em italiano, uma coisa em espanhol, porque são semelhantes. Mesma coisa com o japonês e o coreano, também são muito semelhantes. Então, principalmente se você está no nível básico ou intermediário dos 2 idiomas, não comece. Hoje eu estudo espanhol e italiano porque eu tenho um nível mais avançado no espanhol. Mas mesmo assim, de vez em quando, eu vou ler uma coisa em espanhol, eu falo com sotaque italiano. Ou eu vou ler uma coisa italiana, eu falo com sotaque espanhol. É uma confusão, galera. Então, assim, minha dica principal é: tentem, evitem ao máximo vocês conseguirem estudar idiomas semelhantes, principalmente se for no mesmo dia. Então não inventa, eu vou estudar espanhol e italiano hoje. Não vai, gente, não vai, porque o seu cérebro vai ficar confuso e isso vai fazer com que o estudo propriamente seja muito mais difícil para você. Então, assim, fique fluente em um, por exemplo, eu quero estudar espanhol e italiano. Fica fluente em um, né? Vai chegando ali pelo menos no nível intermediário ali, e aí depois você começa o outro, porque se você começar no nível básico dos dois, não vai dar muito certo. Confia, porque aqui não existe um método ou uma fórmula perfeita para você conseguir encaixar os seus estudos de idiomas na sua rotina. Tudo vai de você experimentar formas diferentes de encaixá-los até você encontrar a que dá certo. Atualmente eu estou estudando espanhol, italiano, turco, grego e eu também dou uma estudada em inglês por imersão. Então, assim, para encaixar todos na minha rotina sem eu me sentir sobrecarregada e ainda conseguir ver um progresso neles, é complicado e demorou muito para eu conseguir alcançar essa rotina. Então, não ache, você pode ter sorte, né? Se você tiver sorte, escolhida, mas não ache que de imediato você já vai achar aquela forma perfeita. Por isso, hoje eu vou mostrar alguns métodos que você pode tentar encaixar o idioma na sua rotina para você testar, que foram os que eu testei até encontrar o perfeito para minha rotina. O primeiro método, ele depende muito de quantos idiomas você está estudando, certo? Ele pode dar muito mais certo se você está estudando, por exemplo, até 3 idiomas. Mais do que isso, eu já acho improvável.
Na época que eu fiz, eu estava estudando mais de 3 idiomas, então para mim não deu certo. Então o método era estudar 30 minutos todos os dias de todos os idiomas. Isso para mim não dava certo, porque eu não tinha tempo para isso, né? Na minha rotina atual, eu não tenho tempo para isso, para dar 30 minutos de cada um dos idiomas que eu estudo. Então, era sem condições para mim. Não deu certo. Depois, o segundo método que eu tentei, que eu vi uma outra influencer de idiomas falando que é como ela faz, é um por semana. Então, por exemplo, eu estudo essa semana grego, na próxima semana eu estudo espanhol, na próxima semana eu estudo italiano, na próxima semana, entendeu? Você vai estudando um por semana. Isso para mim não funcionou também. Eu acredito que é um método que funciona melhor para quem já é avançado nos idiomas que está estudando. Então você pode fazer essa semana inteira de uma imersão focada ali no idioma, depois no outro, mas você já tem aquela base. Porque quando você está no começo, ali, nível básico ou nível intermediário, é muito fácil de você esquecer as palavras, as coisas novas que você aprendeu. Então você ficar uma semana sem praticar, eu acho que não é tão ideal assim para quem está começando. Esse método eu acho que funciona muito bem para quem em um deles, pelo menos, você já seja avançado. Depois, eu tentei estudar um por dia. Então, eu estudava espanhol num dia, italiano num dia, turco no outro, grego no outro. Também eu acabei achando que não deu certo, porque eu sentia um espaço ainda muito grande de um idioma voltar para ele. Então, normalmente eram 4 dias até eu voltar pro primeiro idioma e assim consequentemente. Então, eu acho que para mim também não valeu a pena. Pode ser que para você dê certo, né? Se você, principalmente se você estiver estudando 2 idiomas só, que aí você estuda um num dia, um no outro. Então, aí faz sentido. Depois volta um dia, um no outro. Então, para você aí, se estiver estudando 2 idiomas, até pode fazer sentido. Porém, se você está estudando mais de 2 idiomas, eu acho que dá um espaço muito grande. Eu acho que não vale a pena. Por último, a rotina que mais realmente se adequou ao meu estudo, que foi a que eu consegui realmente encaixar, foi estudar 2 idiomas por dia. Com exceção do inglês, o inglês é uma coisa que para mim é um pouco mais natural, então eu consigo fazer imersão em qualquer horário do dia, porque eu já sou um nível avançado. Então, para mim é mais tranquilo. Agora, de estudo, propriamente estudo ativo, eu estudo 2 por dia. Então, eu acordo normalmente às 6 da manhã, que foi o horário que eu achei melhor. Outra coisa sobre horário, gente. Encontrem o melhor horário para vocês. Porque antes eu deixava o estudo pro final da noite, quando eu já voltava do trabalho, da academia, eu estava cansada. E tinha dias que, ok, eu conseguia estudar super bem. Tinha outros dias que eu chegava tão cansada que eu não conseguia focar. Eu ficava horas na frente do computador e eu não conseguia aprender absolutamente nada. Então, você precisa encontrar o melhor horário de estudo para vocês, que vocês consigam focar, que vocês consigam realmente absorver o que você está aprendendo. Porque se você colocar num horário que você sente que você não se dá bem com esse horário, não consegue focar nesse horário, não vai adiantar de nada. Eu conheço pessoas que de manhã cedo não conseguem focar em nada. Então, para elas, colocar o estudo de idiomas na parte da manhã é simplesmente improvável que elas realmente façam um avanço. Mesma coisa de quem não consegue focar à noite. Então, isso aí é de você saber sua rotina e saber qual horário você consegue focar mais. Então, voltando, eu acordo às 6 da manhã e aí eu tenho ali 30 minutos por idioma para estudar. Então, eu estudo 30 minutos de um, 30 minutos de outro. Hoje eu separei o espanhol e o italiano para não estudar no mesmo dia, tá? Que nem eu falei. Não estudem idiomas parecidos no mesmo dia, principalmente. Então, eu coloco espanhol e grego num dia e no outro dia é italiano e turco. Então, eu consigo separar esses 2 idiomas que são parecidos e consigo ali adicionar um outro que é bem diferente, né? Então, não vai atrapalhar. Então, eu estudo 30 minutos de um, 30 minutos de outro, no outro dia. 30 minutos de um, 30 minutos de outro. Aí, pro outro dia, volto pro primeiro. É o que fez, assim, mais sentido, que eu sinto que eu não fico muito tempo sem estudar aquele idioma. E também eu consigo ainda reter todas as informações e estudar bem. Eu consigo ver um foco bom em mim. Então você testa esses métodos. Não gostou de um, parte para o próximo. Não gostou do outro, parte para o próximo. Vai tentando que uma hora você acha a forma que encaixa perfeitamente com a sua rotina. Então é isso, vá com calma. Não faça com que o estudo de idiomas ele seja uma coisa pesada, uma obrigação para você. Óbvio que você tem que ter compromisso, você tem que ter frequência para você alcançar o nível que você quer alcançar, porém não faça ser uma coisa muito pesada
né? Deixe as coisas serem um pouco mais leves, que eu tenho certeza que você vai amar o progresso que você está fazendo. Vamos recapitular aqui, então, tudo que a gente viu no vídeo de hoje. Então, basicamente, eu quero que vocês reforcem muito essa questão de escolher qual idioma vai ser sua prioridade. Então, se você está estudando inglês e espanhol, qual vai ser a minha prioridade? Vai ser inglês? Ok, vai ser inglês. Então, no momento que eu tiver que escolher entre um dos dois, eu tiver que dar mais enfoque em um, vai ser no inglês. Perfeitamente. A segunda coisa que eu quero que vocês foquem é encontrar a rotina perfeita, a rotina ideal para você. Então, teste, gente, teste. Tudo é teste. Às vezes tem uma que tá ok, mas aí você testa outra que simplesmente se encaixa melhor ainda com a sua rotina. Então vai tentando, principalmente esse começo é bem turbulento, porque ao mesmo tempo que você está animado ali para começar a estudar logo, você também tem essa dificuldade de encontrar qual o momento ideal. Não se sinta mal quando você não conseguir encaixar na sua rotina, porque terão momentos assim. É simplesmente continuar. Seja persistente, não desista. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo.